aí dando os ingressos, já pingando de pouquinho em pouquinho, para a gente não ficar numa correria lá no final. E temos muita coisa importante e boas conversas. Vamos receber aqui o Carlito Neto e também o Rubens Casara. Então, nós temos muita coisa para conversar e ainda muita repercussão a respeito do Hugo Motta, que vai, volta, recua, sente a pedrada quando se apresenta a pesquisa da Paraíba, com 67% de aprovação para o governo Lula. E aí o curral eleitoral dele não gosta muito dos ataques dele à frente do Congresso em relação ao governo do presidente Lula. Então começa a dizer que está aberto ao diálogo, começa a mudar um pouco. Vamos falar também de Michele Bolsonaro, que começa cada vez mais a ser testada nas pesquisas e com um bom percentual. Uma briga já pelo legado de Jair Messias Bolsonaro, entre Michele, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio, e outros correndo por fora. Essa coluna da Bela Megali, que repercutiu hoje, dizendo que a direita acha que Tarcísio, como candidato, com a desistência de todos os outros candidatos do centro-direita e da direita, faria Lula desistir da candidatura. Essa ideia do centrão, ideia, para mim, absolutamente estapafúrdia, ou uma tentativa de plantar aí um pânico, um terror que não existe em hipótese alguma. Falaremos do BRICS também, e observe que em todas essas nossas falas, todas essas pautas, o presidente Lula é o pano de fundo, no mínimo, na questão do Hugo Motta, na questão dos BRICS, na questão do bolsonarismo. Lula está diretamente relacionado. E por quê? Porque a gente chega agora em julho de 2025 numa tentativa da direita, uma tentativa da oposição de macular Lula de todas as formas. Quando não conseguem macular o Lula, quando não conseguem atingir o Lula, atacam a Janja, ou atacam alguém do entorno de Lula para tentar de alguma forma feri-lo, de alguma forma deixá-lo acuado, porque Lula começa a se colocar não só, cada vez mais, não só como um presidente do país, mas como um líder internacional, um líder global, ao menos do sul global. E assim está posto assumindo o Mercosul, assim está posto na frente do BRICS, assim está posto também na mudança de atitude do próprio Lula, que começa agora, em todos os eventos que vai, a atacar aqueles que devem ser atacados, a colocar o dedo em riste para aqueles que devem ter esse dedo em riste, falando nomes, não mais mandando indiretas, falando do governador de São Paulo, falando do governador de Minas Gerais, falando de Bolsonaro, falando dos filhos, falando de tudo aquilo que deve ser dito, se colocando como o presidente que, segundo ele, se tudo der certo, ou se tudo der como ele pensa, será o presidente brasileiro eleito pela 4ª vez. E aí, então, Hugo Motta tenta articular esse Congresso, que é inimigo do povo na sua suprema maioria, tenta articular para, de todas as formas, barrar, frear. Quanto ao IOF, nós temos posições e posições. Eu prefiro, nesse momento, ficar com a posição, por exemplo, do nosso querido Vinícius Segala, que defende a posição de Alexandre de Moraes, que defende o que fez, já falou aqui em live, eu já trouxe a posição do Vinícius em outras lives e posso fazê-lo isso também hoje, com o passar do tempo aí, com as nossas entrevistas que vem pela frente. Mas eu queria um pouquinho mais fixar minha fala no presidente Lula. Lula se coloca e incomoda a extrema-direita sempre que ele cita o exemplo de vida dele. Olha que coisa interessante. Eu acho isso absurdamente interessante. Incomodam-se quando Lula diz que ele sabe o que fala porque passou fome. Lula não está mentindo em nenhuma das duas circunstâncias. Ele sabe o que diz e ele passou fome. Se incomodam quando Lula diz que não tinha luz na sua casa, então ele sabe a importância de levar luz para as pessoas. Também não mente em nenhuma das situações, ele sabe a importância e ele não teve luz na sua casa. Lula fala da importância de dar casa, moradia digna para as pessoas, porque a casa dele era insalubre. Ele não mente em nenhuma das duas circunstâncias. Ele sabe a importância, porque a casa dele era insalubre. O que nós não podemos ter, Pedro Zambarda e comunidade do Diário do Centro do Mundo,
é nunca a atitude de tentar descredibilizar, desmerecer aquele que cita a sua história de vida como exemplo, como se isso fosse de alguma forma dar carteiraço. Não é. Não é dar carteiraço. Carteiraço é falar dos seus títulos, carteiraço é falar dos seus diplomas, carteiraço é falar das suas habilidades. Falar da sua história, da sua trajetória, nunca será carteiraço e nunca será também tentar vitimizar algum tipo de situação ou alguma pessoa. Não, é a prova de que se carrega a história no âmago, na entranha. É a prova de que a sua história movimenta o seu dia a dia. E não é de maneira alguma um comparativo do tipo eu sofri, então eu tenho mais méritos do que tu que não sofreu. Não. É apenas respeitar a história e a trajetória de vida de alguém. A nossa classe, as nossas classes médias, que são várias, elas não podem nunca esquecer que existem formas e formas de viver, formas e formas de se relacionar com a sociedade. E que essas formas, elas são impostas e até ganham limitações a partir da classe. Quantas pessoas de classe média que ninguém tem culpa, muito pelo contrário, o ideal seria que todos fossem de classe média. Esse seria o ideal, que nós não tivéssemos milionários, bilionários, e não tivéssemos pobres nem miseráveis. Mas a classe média, ela precisa entender, independentemente de ser de direita ou de esquerda, ela precisa entender que os valores, os signos, os símbolos e os troféus a serem conquistados na vida são completamente diferentes de acordo com a classe. E que a dificuldade ou a facilidade também estão postas a partir da classe. E é disso que Lula fala, e é isso que Lula sabe. Aquele que vem da classe média vai dizer, ou eu vou perguntar para quem vem da classe média, qual foi o primeiro emprego que você ouviu do seu pai ou da sua mãe que seria um emprego bom para você? Qual foi a primeira formação que você ouviu do seu pai ou da sua mãe que seria um bom futuro para você? Já imaginaram qual era a profissão ou o futuro que era dito para Lula, onde Lula cresceu? Já imaginaram isso? Eu vou dizer para vocês qual foi o primeiro emprego que meu pai disse que seria bom para mim. Empacotador de supermercado. Essa foi a primeira vez que eu conversei com meu pai sobre mercado de trabalho. Viário, Oi. sabe qual foi o primeiro emprego que os meus pais me passaram? E a minha avó era analfabeta, tá? Só que eu já nasci num seio de classe média. Eu ouvi dizer que eu estava fazendo iniciação científica na faculdade. A gente vai te pagar um intercâmbio pro Canadá. Eu vim da classe média. Então, Eu vim da classe média. É disso que eu tô falando. O meu pai, quando eu tinha 16 anos para 17, ele disse, acorda às 5h30 da manhã e vai lá no supermercado que eles vão estar dando ficha para emprego. Acorda às 5h30 da manhã e vai lá no mercado que eles vão estar dando ficha para emprego. Se tu conseguir um emprego de empacotador, tu vai poder levar tua namorada no cinema e vai poder ajudar a gente a pagar a conta de água ou conta de luz. Não pode ninguém achar que a vida é igual para aquele que recebe dos pais a oferta de fazer um intercâmbio no Canadá, ou aquele que recebe a oferta de acorda às 5h30 da manhã e pega uma ficha para ser empacotador de supermercado. Ninguém tem culpa de nada e nada tá errado. Sim. Meu pai não tá errado, não. Meu pai tava certo. Claro. Claro. Errado é alguém achar que são coisas iguais. É isso que tá errado. É alguém de fora. Então, quando ficam brabos porque o Lula fala sempre, tem falado cada vez mais da sua história, de onde veio, ficam brabos porque não querem, em hipótese alguma, que o Lula fale de onde veio, para não virar moda de mais pessoas que estão lá de onde ele veio quererem chegar a presidente da República. É esse o medo. Ou então julgar as pessoas, achar que, o que tu estava fazendo com 17 anos que tu não fez o intercâmbio que eu fiz e tu não fez os cursos que eu fiz? Eu estava capinando o pátio para ganhar uns trocos para minha mãe poder comprar pão. E tu não tá errado e nem eu, só não tente julgar alguém de baixo por alguém que estava em cima. Não
Luiz Inácio Lula da Silva é um gigante que veio de baixo e que não esqueceu a sua origem, que voltou para cuidar do povo e que está fazendo um balé para conseguir governar com esse Congresso que aí está. Um balé. É o grande estadista deste país. É o maior presidente da história deste país.